Você percebeu que para começar esse vídeo eu usei uma técnica de edição que hoje em dia tu só consegue ver em produções bilionárias como filmes da Marvel, Piratas do Caribe ou Quentin Tarantino? Começar um vídeo de longe não é fácil não. Bom, hoje eu quero entrar num assunto que eu já comentei muitas vezes nesse canal, mas nunca aprofundei, porque eu estava esperando o momento certo estar em Porto Alegre para eu contar essa história com propriedade e com alguém reforçando o que eu estava falando. Vou começar esse vídeo recomendando a música Last Breath do Kanye, que tem uma segunda parte chamada Losing Your Mind, porque essa foi a situação da minha vida onde eu mais estava fora de mim. E ele canta na música You're losing, you're losing, you're losing, you're losing your mind. Bom, me chamo Henry, tenho 20 anos, criei esse canal por 3 motivos. O primeiro foi porque eu trabalho há 8 anos na empresa familiar e já estou num cargo de importância executiva para o suficientemente para eu compartilhar isso com o mundo. Já contratei e demiti gente. Segundo, porque eu estou na faculdade, então eu entendo muito da vida do jovem, sei como é que é ter 20 anos em 2025. E terceiro, porque eu já viajei para 13 países, 6 deles eu fui sozinho e todos eles eu tive uma lição muito boa que eu sinto preparado para compartilhar com o mundo. Bom, primeiro de tudo, eu vou contar de quando eu fui mendigo por escolha. E para eu fazer isso, eu vou chamar um amigo meu aqui. E aí, família? Leonardo. Vamos contar a história de quando a gente foi mochileiro roots e youtuber também, né? A gente tinha um canal chamado Morador de Mundo. E hoje em dia não é impossível encontrar ele em redes sociais, né? Nem tente. E por um bom tempo vai ficar assim. E também nós fomos mendigos, né? A gente pedia dinheiro na rua. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou em Portugal foi pedir dinheiro na rua e conseguimos 90 euros. Cara, foi a situação onde eu mais... eu sempre falo em quase todo vídeo nesse canal que tu tem que ter coragem, tem que ter testosterona para arriscar. E tu, para ser bem sucedido, tu tem que arriscar alguma coisa. Não existe ganho sem perda. E essa foi uma situação que eu me arrisquei muito. Não tive um retorno bem sucedido. Pelo menos lá atrás, hoje em dia eu já vejo como uma coisa com muito ensinamento. Porém, eu saí de uma realidade onde, cara, eu com 17 anos eu comecei a morar sozinho. Eu tinha 18. Eu já morava sozinho, eu já tinha meu carro. Eu tava namorando há 3 anos com a mesma menina, morando junto comigo, sendo pai de pet, porque a gente, como casal, tinha adotado 2 gatos e eu já tinha um cachorro de 14 anos. Eu tava com a minha vida totalmente consolidada. E por um desejo de infância, porque eu sempre vi o canal do Vinfinda, cara, eu pensei, eu vou tacar tudo pro alto e eu preciso fazer um mochilão roots. Porque eu sabia dentro de mim que quando eu chegasse aos 80 anos e eu soubesse que eu nunca tentei fazer um mochilão roots, nunca peguei uma mochila, tentei sobreviver com uma mochila em outro país, me arriscando, eu teria morrido sempre pensando, caralho, não fiz isso. Como é que seria se eu tivesse feito, né? A gente fica pensando. E agora o meu background, né? Eu trabalhava numa assessoria de investimentos, como se fosse um banco, mas era uma corretora. Então eu não era gerente, eu era assessor de investimentos. A gente tinha acabado de fazer 18 anos, né? Mas a gente tinha esse sonho de infância de ser youtuber e mochileiro roots. Sempre foi o nosso sonho, exatamente isso. Gravar nossas viagens e sendo raiz mesmo, igual o Vinfinda, né? Vocês devem conhecer. E a gente foi na coragem fazer isso acontecer e, querendo ou não, conseguimos fazer acontecer. Foi uma experiência, um aprendizado. Conseguimos 2.000 inscritos na época. E foi muita adrenalina, porque a gente corria muito risco de vida, né? Todo dia a gente tinha medo de morrer. Vamos entrar neles. Não sei porque mochilão sempre dá tudo errado, eu acho, porque a gente só fez uma viagem, só foi para Portugal, mas tudo começava a dar errado. A gente correu muito risco de vida. Tinha uma vez que uma árvore quase caiu na nossa barraca. Teve 2 motivos que fez a gente voltar. Porque, cara, eu me lembro até hoje, o momento que a gente chegou em Lisboa, o plano era chegar por Lisboa e ir subindo a Europa, e aí pegar o nosso trem em Paris 6 meses depois, ir pro Reino Unido, passar 6 meses no Reino Unido,
pra poder voltar pra Europa e depois continuar o nosso mochilão. E enquanto a gente tava no Reino Unido, a gente fazia dinheiro. Então a Isso. gente chegou por Lisboa, pousou em Lisboa. Eu me lembro o momento que quando, mano, abriu o bagulho do aeroporto e, tipo, foi a primeira vez na minha vida que eu não tenho nenhum local pra ir. Agora saí aqui. É Aí. eu contra o mundo. Tipo, e o mundo que me segura, porque eu tava extremamente motivado. A gente já tava, a gente cresceu um canal com 2 mil inscritos antes de ir, cara. 2 mil Antes inscritos. de ir, Antes tipo... de ir, porque a gente fazia muito short e gravava vídeo também. Mano, esse canal, eu tô aqui, ó, todo dia, não todo dia, mas, cara, toda semana, no mínimo 4, 5 vezes por semana, postando vídeo nesse canal. Mano, 3 semanas, eu tô com, não tô nem com 70 inscritos. Cara, a gente conseguia, mano, uns 200 seguidores por dia, uma época, assim. E os shorts bombava tanto que chegava a 2 mil, teve uns que chegou a 5 mil quase. E... É porque a quantidade, tipo, as views não eram tantas, mas a quantidade, e trazia, mano, a gente tinha um call to action muito bom. Que a gente contava toda a nossa história e falou, se você quer, porra, assistir esses caras, mano, a gente pegava um bagulho que tava em alta na época, tipo, aquele submarino dos bilionários que implodiu ele. Você entende como esse submarino dos bilionários implodiu? Eu também não, mas eu sou o Henry Léo e nós estamos indo pra Europa. Então, tipo, mano, a gente só botava... pra chamar atenção. Botava uma coisa que tava em alta, falava, eu também não. E botava o nosso call to action. Mano, a gente ganhava muito inscrito, cara. Muito, muito. Muito O inscrito. pessoal chamava... Era uma máquina. Foi, cara, o pessoal comentava, nossa, vocês foram mesmo, não parem. Foi mano. Muito foda. Mano, a gente foi com uma torcidinha lá, cara. Uma torcida. Só que a gente, mano, chegou feliz, chegou todo nesse clima de liberdade, só que, cara, eu sempre tenho um negócio que eu não podia achar que eu tava parado, ou me achar vagabundo. Se eu fosse só, tipo, mano, eu não queria ter uma vida de mendigo, e a gente levou um cartão. A gente tinha cada um, eu acho que 2 mil euros, cara, que era equivalente até a menos, até 10, 12 mil reais hoje em dia. E era pra não usar, tá ligado? Era pra não usar. Mochileiro roots. A gente começou pedindo dinheiro na rua. E no primeiro dia a gente conseguiu 90 euros. Só que o que fez a gente voltar foi, primeiro, porque a gente tinha o canal no YouTube. E a gente, antes de ir, a gente farmou 2 mil inscritos. E depois, onde a gente não tinha onde dormir, não tinha onde comer, não tinha, mano... Carregar as coisas. Carregar. A gente carregava o PC, o celular pra gravar no McDonald's. A gente nem comia no McDonald's. Imagina os dois só editando o vídeo e todo mundo nos olhando, os funcionários queriam que a gente saísse. Horrível, cara. Assim, de intruso, sabe? Ninguém queria a gente lá. Ninguém. Primeiro foi por conta do canal do YouTube, porque a gente começou a perder muito resultado e era o bagulho que mais estava nos motivando na época que tá aí, tipo, mano, o bagulho já tá aceso, papapá, não vai dar merda. Primeiro foi o canal no YouTube. Segundo foi porque a gente quase morreu 3 vezes. E, cara, uma dessas 3 vezes foi no segundo dia, cara. Verdade. Foi no segundo dia. Foi no segundo. E foi, acho que a pior, porque... Nossa. A gente não conseguia achar um hostel. Mano, a gente ficou até às 11 horas da noite tentando achar um hostel. Quando chegou 11 horas da noite, a gente conseguiu. O cara nos levou até o hostel à noite. Isso já tava estranho. Pra mim tava tudo certo, mas o Henry olhou pra mim e falou, cara, tá meio estranho. Porque, o cara assim, nos levando pra um lugar à noite. Era sexta-feira, verão na Europa, todo mundo lá. E aí a gente não achava local em hostel. Daí a gente chegou num que ele falou, esse hostel tá lotado. Mas eu tenho um que não tá pronto atrás aqui, que eu posso levar vocês pra passarem a noite. E aí a gente, porra, não temos onde dormir, vamos lá. Só que ele, tá bom, então segue esse cara. E começou eu, Léo, 11 horas da noite, seguir um indiano fedido na rua, cara. E tu tava tranquilo, né? Sim, eu tava tranquilo, só tava olhando a vista, olhando a cidade, né? Exato. Turista. Só que eu tava, quando eu comecei a seguir aquele indiano, eu olhei, ó, estamos seguindo um cara 11h30 da noite no meio da rua, tipo, independente da situação que a gente se botou, ele pode a nos gente levar pra ainda um tá beco. fazendo isso. E é um indiano fedido. Mano, ele ficava com os olhos arregalados. Não enganando as evidências. Enfim. Os olhos arregalados e falando umas coisas sem sentido em inglês, só que sem sentido, cara. O Henry não conseguia entender. Eu não sou fluente em inglês, né? O Henry que falava mais, mas o Henry falou que ele falava umas coisas muito loucas. O cara era muito louco. Nossa, e daí a gente chegou, mano, tinha 2 minas super estranhas, parecia tráfico humano, se lembra? Ficava rindo pra nós. Era só elas de inquilina no hostel, só elas. Só as duas, cara. Com um indiano cara, gordo. E assim, ó, mano, o quarto sem janela, todo zoado, você lembra?
Sim, não tinha janela no lugar, Nossa. cara. E a gente chegou, o cara nos mostrou a cozinha primeiro mostrou a cozinha. Cozinha. Tava as duas cozinhando, sorrindo, simpática até demais, tá ligado? É, mano. E aí, mano, eu cheguei, mano, vamos embora. Daí a gente voltou pro outro hostel, tentou pedir nosso dinheiro de volta. Você lembra que o cara não queria nos entregar. Só que eu comecei a gravar e eu falei, eu sou youtuber, papapá. E eu acho que por ele pensar que a gente era youtuber famoso, ele, eu não vou foder com esses caras. Porque ele tinha tirado cópia do nosso passaporte e ele tava nos ameaçando com isso, cara. Só que eu me lembro, cara, por que nesse canal, essa foi um dos maiores aprendizados da viagem. Porque depois dessa situação, e tu vai se lembrar... Antes disso, só fala que antes disso, o elevador parou. A gente ficou preso no elevador, a gente até gravou isso. É, mano, tem gravado isso. Cara, a gente ficou, o quê? 1 minuto, 2 minutos? É, mano. Até nossa. mais, se pá. Bah, que desespero, cara. Que Achando desespero. que os nossos órgãos iam embora, cara. É. Só que, mano, isso foi no segundo dia de viagem. É. Então, cara, quando a gente saiu, voltamos pro outro hostel desesperado. Falou, cara, nos levaram pra um local nada a ver, zoado. A gente tava desesperado. E a mina no hostel achou no computadorzinho um hostel longe pra gente ficar, se lembra? Sim. E aí nos passou o endereço. E, cara, nessa ida, cara, era o segundo dia. E já tinha dado essa situação com o indiano fedido. Eu fui chorando, cara. Sempre que eu fui chorando pro outro hostel, era tipo, mano, meia-noite assim, ó, chorando, com 15 quilos nas costas de mochila. Mano, que merda a gente tá fazendo. Com fome. Com fome, cansado. Mano. E aí a gente usou o dinheiro que a gente não podia do cartão pra comer um Mac, se lembra? Sim. Que eu tava, nossa, a gente usou o dinheiro a gente e eu tava chorando. A gente só queria deitar e ir pra casa, ainda tinha que comer. Aí quando a gente tava chegando no hostel, ainda tinha uma escadaria gigantesca, cara. Sabe o Kung Fu uma Panda? música Kung Fu Panda subindo aquela escada? Era isso. E aí, mano, cara, eu me lembro que eu tava chorando. E por isso que todo vídeo nesse canal eu sempre falo pro cara não chorar. E porque não é coisa de homem que não resolve problema nenhum. Porque quando eu tava chorando no meio da rua lá em Lisboa, mano, não sabendo pra onde é que eu... A gente não sabia nem o Google Maps direito, se lembra? Sim. Foi tipo 1h30 de caminhada, era o outro lado da cidade. E, cara, eu comecei a chorar e percebi isso aqui não muda porra nenhuma dos meus problemas. Tá bom, eu já tomei minha decisão, eu já tô em outro país, eu já deu essa merda, eu já tô indo pro outro hostel, eu vou focar na solução. E, cara, essa foi a última vez que eu chorei, cara. Que foi, assim, um puta de um problemão que eu tive na minha vida, que eu comecei a chorar, e enquanto eu chorava, eu, caralho, isso não tá resolvendo porra nenhuma. E me senti muito afeminado. Então, cara, seguimos e virou uma das melhores viagens da minha vida. Por isso que eu sempre falo nesse canal para as pessoas não chorarem, não pensarem no problema e pensarem na solução, cara. E depois teve mais duas... Cara, vem pra câmera. Depois teve mais 2 situações que a gente morreu, cara. Cara, teve a da árvore, que a gente dormia em barraca às vezes, né? Quando não tinha hostel. E isso a gente tava no interior de Portugal, em Tomar. Muito bonita cidade, tem um castelo. E a gente tava acampando e um cara falou que aquela árvore estava prestes a cair, a gente teve que sair correndo. E a gente viu que realmente ia cair. Então a gente teve que tirar a barraca tudo correndo para não cair na gente. Tinha que desmontar tudo. E outra, primeiro, né, acampamento em Portugal é ilegal. A gente tava fazendo coisa ilegal lá, cara. É ilegal o acampamento na Europa. Os caras viajam pro lugar, nem olha as leis, né? E aí, não, a gente via, a gente sabia, a gente só tava fazendo ilegalmente. E outra foi que a gente, mano, fez uma barraca no meio do mato do lado de um pântano, você lembra? Sim, nossa, no meio do mato. No meio do lado de um pântano. Mano, não tinha uma cobra, a gente viu de manhã, cara. A gente pisando ali no meio do mato, cara. De madrugada, tudo escuro, com flash do celular. Cara, no outro dia de manhã a gente viu uma cobra lá naquele mato. Uma cobra andando em volta, assim, da barraca. Não, e teve uma mulher que chegou e falou, era uma pequenininha? Então uma venenosa. Era uma cobrinha pequena? Então essa tão venenosa. Foi exatamente assim, cara. Então, cara, basicamente explicando por que não deu tão certo esse mochilão, cara. Simplesmente porque a gente tinha um canal no YouTube que, mano, acabava a bateria do meu celular e do meu computador toda hora. A gente precisava ir em Mac, Burger King ficar carregando e não dava mais. A gente dividia um prato de frango por dia. Mano, era exatamente isso, um frango pra cada... Um frango pros dois, não era nem um frango pra cada um, né? Um prato de frango, assim, cara. Mano, nossa.
E era só isso, uma refeição por dia. Isso não a viagem toda, né? Mas Outra, por vários dias. cara, como é que é dormir em barraca, velho? Cara, é horrível. Meu, tu acorda cansado, tu acorda Acorda- fudido, cara. Dolorido, todo com as costas doendo, né? Opa, desculpa. E por dormir no chão ou no mato, né? E realmente foi uma experiência difícil. Na hora, a gente tem que ser muito forte, né, cara? Teve que ser forte. E depois, mano, acabou porque no final a gente foi fazer um caminho de Santiago Compostela. As botas do Léo eram muito ruins, então no primeiro dia do teu caminho, você lembra que tu não É. conseguia andar de bolha? Ô meu, pois é, porque eu comprei. Eu comprei a bota específica pra caminhar, tá ligado? Com uma sola grande pra caminhar. Era uma bota pra caminhar. Mas era ruim, não durou muito tempo. Acho que Eu porque a te gente caminhava avisei, muito. cara, eu te avisei. Ah, pior, tu me Compra avisou. uma bota boa. Tinha uma velho. maior lá, uma bota que foi a que ele pegou, que era melhor, dá Tu pra usa ver. até hoje, cara. É, ele usa até hoje. E depois eu tive que comprar uma outra bota lá e com dinheiro que a gente pedia na rua. Vamos contar essa história? Vou contar essa história. Porque eu pedi dinheiro pra um cara na rua. O cara é super gente boa, a gente ficou conversando, a gente virou amigo. Virou nosso amigo em Tomar. A Tomar foi a melhor cidade, tá? Lá em Portugal, isso no interior. E a gente virou amigo do cara. E como a cidade era muito pequena, a gente encontrava as pessoas. Era um bairro, parecia. Aí eu fui comprar o tênis com dinheiro que tinha pedido na rua. E, mano, passei pelo cara com um tênis novo. O cara tava sentado na rua. Passei por ele com um tênis novo. E o cara deve ter pensado, né? Pô, o cara pediu dinheiro pra mim, tá comprando um tênis novo. E eu acho que eu tava com mais coisa, não era só isso, eu tava com mais coisa na mão. Cara, tava cheio de coisa na mão, tinha acabado de comprar. O cara se divertindo, comprando no shopping, tá ligado? É aquelas lojinhas chinesas, não é? Cara, que tinha em Tomar. É, exato. Nossa, cara. Meu loucura. Deus, que queimação de óleo. Queimando óleo. E depois eu continuei meu caminho, cara. E eu fiz 2 caminhos de Santiago. E terminei meu relacionamento durante o caminho. Isso aí eu tenho que contar um dia também aqui, cara. É, verdade. Nossa, foi bom, cara. E minha namorada na época nos ajudava. Você lembra que a Olho começou a nos ajudar com os vídeos, cara? A editar. Sim. E ela queria ir depois. É verdade, mano. Ela começou a editar os vídeos e ela queria participar depois. Ela queria também ser uma mochileira roots. É. Mas então foi isso, cara. Por isso que a gente desistiu. Por esses 2 motivos. Por quase morrer constantemente. Em questão de 2 semanas, tu tá num... Cara, porra, eu moro num prédio legal aqui em Porto Alegre. Morava, eu não moro mais em Porto Alegre. Eu moro mais um prédio pica. Então tava um pica aqui em Porto Alegre. Pra, mano, cara, quase tá com árvore caindo na minha cabeça. Pra, mano, ter que dividir um prato de frango com o Léo por dia. Pra... Foi zoado, cara. E também, mano, insustentável ter um canal no YouTube nessas condições. Eu pensei que eu podia simplesmente voltar pra casa. É que o canal ia demorar Opa. muito pra crescer. Que a gente não conseguia mais postar vídeo todo dia, nem short, tava muito complicado. Então o canal não crescia mais, ninguém mais estava vendo os vídeos, tava pra ver que tinha perdido o engajamento. Ia demorar muito pra crescer, a gente ganhar dinheiro. Daí a gente ia ter que ser mendigo, a gente era mendigo, pedia dinheiro na rua. Tentava vender água, não conseguia vender muita água. O que dava dinheiro mesmo era pedir. E então isso fez com que a gente visse, não, é mais inteligente a gente focar em outra coisa, voltar pro Brasil, fazer dinheiro lá no Brasil, não? Foi o que a gente Trabalhando fez e- no final, né? É, E minha vida mudou, cara. Depois eu fui pra São Paulo e, cara, fiz 2 caminhos de Santiago. O Léo voltou, né, Léo? sim, daí eu voltei, eu não quis fazer o caminho. Vamos contar a história. Bah, eu fiz um dia de caminho, a gente caminhou 15 km, acho que até mais, e depois meu pé no começou final a tava doer zoado, a gente muito. não chegou no objetivo. É. A gente teve que parar antes em outra cidade, cara. Verdade, a gente não Porque não conseguiu conseguia terminar. caminhar, cara. Eu não conseguia caminhar porque eu tava cheio de bolha no pé, meu pé tava doendo muito. Não sei por que aquele dia começou a piorar, porque a gente já caminhava todo dia, a gente caminhava o dia inteiro. Meu pé não tava tão ferrado e eu já tava com um tênis novo, né, que eu tinha conseguido.
Então, não sei por que aquele dia começou a doer muito meu pé, fiquei com muita bolha. A gente teve que parar no meio do caminho, tive que tirar a meia. Daí quando eu olhei aquilo, cara, muita bolha, mano. Nossa, E nojento, cara. nojento. E as costas doendo, porque eu sou magrelo, não tinha feito academia antes pra fazer isso. E tinha levado muita coisa. Losing your mind, eu tinha perdido a cabeça porque A gente tava louco. tava louco, Tá não louco. faz sentido. Eu tive que tirar coisas da mochila que não precisava, entendeu? Porque muito magro, né? Não conseguia 15 quilos nas costas, né, Henry? É, Mas foi uma experiência muito boa, cara. foi ótimo, cara. Todo mundo que aprendi eu muita conto coisa, cara. fala que não aguentaria um dia. Então, foi legal. Né, virou uma história que dá aura pro cara até. É a aura. Mano, assim, quando eu conto essas histórias, tipo, mano, caralho, você já fez isso? Porque é uma coisa que eu escrevi aqui no tópico do vídeo. Tem que ter testosterona pra fazer. E É. toda hora eu tô falando de testosterona nesse canal. Gente, estimulem a testosterona de vocês, É. arrisquem a vida de vocês e aprendam muito com isso. Eu Isso. acho que o vídeo de hoje é isso. Isso. Cara, a gente tem que vir mais, contar mais histórias, cara. Vamos, porque a gente cara. tá lembrando demais contando, né, cara? Isso. Em podcast. É, a gente mano, tinha que ter um podcast, disso, cara. E mostrando assim, Mostrando. separar umas fotos, fazer Uhum. um bagulho. Mano, um dia eu vou fazer um vídeo pica sobre isso aqui pra tem vocês uma verem. retrospectiva. Exato. Então, muito obrigado, Léo, pela Capaz. contribuição pro vídeo de hoje. Cara, vou querer participar de outros vídeos. E é isso, vamos criar uma família. Se inscreve no canal e deixa o like. Isso, obrigado. Ativa o sininho. Ativa o sino. Eu ativei. Ativa o sino. É.